Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online. Ele acontece aqui todas as segundas-feiras, ao vivo, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Hoje, excepcionalmente, eu estou postando esse vídeo porque, como eu não vou ter o horário à noite para poder fazer o Evangelho ao vivo, então eu já estou deixando o vídeo gravado aqui para vocês. Tá bom? Esse vídeo também será colocado no nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17, onde também você pode encontrar aí uma playlist de todos os evangelhos que a gente tem realizado aqui ao longo desses 4 anos. E como sempre, nós trazemos aqui assuntos para que nós possamos refletir a vida à luz do evangelho do nosso Mestre Jesus. São temas que a gente traz muitas vezes escolhidos, outras vezes intuídos, outras vezes sugeridos por vocês. Mas toda semana a gente procura aqui uma lição do Evangelho onde a gente pode encaixar o nosso dia a dia. Então vamos agradecer a Deus nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade que nos é concedida, pedindo a Ele que esteja mais uma vez no meio de nós. Que assim seja. E hoje eu vou falar sobre um assunto que eu sei que está pegando muita gente, né? As pessoas às vezes reclamam muito e falam muito sobre ansiedade. E a ansiedade, ela tem 2 vertentes. Ou você tem ansiedade por medo, ou ansiedade de futuro. E hoje a gente vai falar sobre o medo, né? O medo é uma das emoções mais, digamos assim, fundamentais no nosso crescimento emocional e espiritual. E para isso eu trouxe aqui uma passagem que está em João, no capítulo 4, versículo 18, em que diz o seguinte: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. São palavras aqui de Jesus. Então, o que a gente procura aprender aqui com essa lição? Procuramos perceber que o medo, ele surge sempre como um mecanismo de defesa nosso. É um mecanismo de defesa do nosso orgulho, um mecanismo de defesa daquilo que nós já conquistamos e temos medo de perder. Então é também um apego. Então o medo, ele está muito relacionado com o sentimento de orgulho. Porque se a gente amasse, simplesmente tivesse a confiança nesse amor e acreditasse realmente nisso, todo medo desapareceria do nosso campo emocional. Mas ainda não chegamos nesse patamar, estamos caminhando. Então o medo ainda, ele está funcionando para o nosso crescimento emocional e espiritual. Então, se fazer de corajoso, se fazer de muito forte, de desbravador, de imbatíveis, na realidade, quando a gente toma essas posições, simplesmente a gente joga para os porões da nossa subconsciência todos os medos e receios que nós carregamos, todas as nossas inseguranças. Então, o importante é que a gente não viva numa ilusão das coisas, mas que a gente viva a realidade das coisas. O que significa isso? Viver na ilusão das coisas é o apego que nós damos desmedido às coisas que nos cercam, e às vezes até ao próprio corpo físico. E o medo de perder as coisas, os instrumentos que servem ao nosso espírito para evoluir, é que nos causam medo.
Porque quando nós procuramos caminhar de uma forma confiante, fazendo os enfrentamentos que nós precisamos na vida serem feitos e viver dentro da nossa própria realidade, o próprio destemor, ele surge na nossa alma. Mais do que isso, o conhecimento de como é que as coisas, as leis do universo funcionam, também tira esse temor de dentro da nossa alma. E não simplesmente coloca uma capa de orgulho e se colocando como forte diante das situações. Todos nós, no nosso estágio evolutivo, ainda somos muito vulneráveis e muito frágeis ainda. Mas o grande problema que nos afeta é a descrença. O problema da descrença. Todos que passaram a ter como ídolos e como objeto de suas vidas apenas as coisas que dizem respeito a esse mundo material que nos cerca. Mesmo sabendo que mais dia, menos dia, teremos que largar tudo isso para trás. Porque nada que existe aqui está em estado de permanência. Tudo aqui é impermanente. Então, nós precisamos perceber que o medo, quando a gente não faz o enfrentamento e quando a gente se distancia das leis divinas, ele causa em nós um pessimismo muito grande. A pessoa começa a ver a vida, a encarar os fatos de uma forma muito pessimista, como se tudo estivesse caminhando para o caos. E aí acaba originando o que a gente chama de pânico. Quando dá pane em um sistema, é quando se perdeu o controle. E a origem do pânico está no medo. Aí a pessoa, ela fica variando, ou ela está no medo, no pessimismo excessivo, ou ela entra na situação de apatia. A apatia, que é o desânimo, que a gente recebe muitas pessoas dizendo que estão desanimadas com a vida, se tornando apáticas e trazendo como consequência toda a descrença e todo o colorido da vida. Isso, gente, é uma rota de autodestruição e completa imobilidade do ser. A pessoa fica paralisada no tempo, ora por medo excessivo, ora por uma apatia. E aí isso só pode ser resolvido através do nosso enfrentamento persistente em encarar as situações da vida como lições que nós devemos procurar solução. Eu sempre digo isso. Quando um problema acontece na nossa vida, e sempre eles virão, nós temos que colocar o nosso foco na solução do problema e não do problema em si. Se a coisa já aconteceu, não adianta ficar chorando em cima do que aconteceu, mas como resolver a situação. Esse é o fundamento do enfrentamento. E é claro que com isso, junto ao enfrentamento, nós também devemos cuidar do nosso lado espiritual. Porque o amparo espiritual, ele vai vir também para nós na medida em que nós permitimos esse amparo. A ajuda espiritual, ela está ao nosso lado a todo instante. Mas nós, na maioria das vezes, por teimosia, nem sequer sentimos essa presença. Ou vamos contra as nossas intuições, aquela voz interior que está dando um conselho, dizendo para não fazer tal coisa, e a gente vai lá e faz, por teimosia. E geralmente o resultado não é muito bom, né? Então, a função do medo no nosso estágio evolutivo é desenvolver em nós a nossa competência pessoal, né? Desenvolver as habilidades que estão adormecidas dentro de nós, que todos nós trazemos as potencialidades dentro de nós.
e superar essa sensação de debilidade que muitas vezes nós temos. Essa sensação de debilidade que é a origem desse sentimento de medo e de apatia, que faz com que nós vivamos interiormente atormentados. Então, o medo é um elemento, é uma emoção que faz parte do nosso conglomerado psíquico, que faz com que a gente reconheça a nossa vulnerabilidade. Porque não existe esse super-homem ou super-mulher que seja perfeito em tudo. Existe uma vulnerabilidade dentro de cada um de nós. E o que a gente tem que fazer é procurar, dentro disso, nos melhorar, buscar as soluções para as questões da vida com mais dedicação, com conhecimento. Procurar conhecimento, gente, é uma coisa assim, é uma riqueza para o espírito, é uma riqueza para a alma. Sem saber o porquê é que nós estamos aqui na Terra, o que nós estamos fazendo aqui e qual é o objetivo de tudo isso, fica muito difícil realmente a gente gerir as nossas emoções. Quando nós sabemos que determinados sintomas que nós temos hoje e eles aparecem através das emoções, nós precisamos ir na causa disso. E a causa disso, ela está dentro das nossas próprias emoções. E o medo é uma delas. E isso, claro que foi gerado a partir da nossa programação, a partir de todo é um efeito de toda uma educação, inclusive, e do meio aonde nós nascemos. E é justamente esse é o objeto da psicanálise. Fazer essa análise através dos sintomas para a gente saber a causa geradora disso. E às vezes, grandes conteúdos também disso está nos processos autoobsessivos, que nós carregamos através de comportamentos atávicos, através dos arquétipos que nós criamos no nosso passado espiritual. E tudo isso também tem tratamento. A apometria, ela vem justamente oferecer esse tratamento espiritual. Então, para muitas pessoas, o lado mais doloroso da vida é enfrentar a sua autoimagem, aquilo que ela criou a respeito de si mesma, que é cercada de ilusões, acerca não só dela própria, mas de todo mundo que o cerca. E a pessoa se perde no meio dessas coisas do mundo e perde a sua capacidade de discernimento e entra na onda de fazer tudo aquilo que todo mundo faz. E hoje a gente vê que nós vivemos como se o ser humano fosse uma produção em massa. Nós não temos a coragem de sermos autênticos, de ser diferente, tem que fazer tudo como todo mundo faz. Para quê? Para nos sentirmos inclusos? Isso é uma forma de amordaçar a nossa fé, de amordaçar a nossa criatividade, de amordaçar o nosso próprio espírito de criatividade. E não é isso que a criação espera de nós. Nós, diferentemente dos animais, possuímos uma mente onde nós temos banco de memória e imaginação. E isso deve ser desenvolvido. Por isso que nós precisamos, além do autoconhecimento, que é conhecer as nossas bases, as nossas matrizes, nós precisamos também percorrer o caminho da fé. Porque a fé, ela vai propor para nós uma força muito maior. A fé raciocinada, como falou Allan Kardec, como ele diz, isso começa lá no Evangelho Espiritismo,
O Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que a fé raciocinada, que a fé só pode ser realmente aceita quando ela pode encarar a razão face a face. E não uma fé simplesmente porque outros colocaram dogmas e a gente acredita. Por isso eu sempre vou bater na tecla de que nós precisamos estudar. Estudar também as coisas do espírito. Estudar as coisas da formação do universo, porque isso vai fazer com que a nossa fé cresça e vai trazer em nós honestidade emocional. Sabedores de que temos vulnerabilidades e fragilidades sim, mas que estamos trabalhando em cima disso. Isso faz com que a gente faça uma revisão de todas as nossas crenças e proporciona uma mudança na forma da gente viver. Onde nós podemos construir metas, sonhos que são realistas e não simplesmente imaginários. A fé nada mais é do que a recuperação do nosso próprio poder divino. É o próprio Deus que habita em nós, que se manifesta através de nós. É a capacidade que todo mundo tem de resplandecer a sua própria luz, que é a luz de Deus em nossa vida. Jesus disse: vós sois deuses. Deus não habita fora de nós, e sim dentro de nós. Por isso nós precisamos também procurar olhar para dentro de nós, para o nosso mundo interior, porque é aqui que a gente vai encontrar Deus. Quanto menos acesso a gente tiver nesse nosso poder nesse nosso poder interno, mais medo a gente vai sentir. Mas quando a gente sente essa força dentro de nós, que a gente estabelece essa conexão divina, nós temos, além da paz da alma, nós temos um ímpeto, uma austeridade moral que nos dá força. Nos dá força para enfrentar os desafios externos que a vida vai proporcionar para nós, para nossa evolução espiritual. E aí sim nós vamos poder recordar essas palavras de Jesus, que no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deus não castiga ninguém. O que Deus espera de nós é que nós refaçamos os nossos destinos através do amor. O medo, ele existe porque quando nós deixamos de amar a nós mesmos, quando nós deixamos de amar a Deus que está dentro de nós, então ele aparece. Mas quando nós organizamos a nossa própria vida, baseados no conhecimento, baseados nessa fé raciocinada, com certeza nós teremos forças para superar as barreiras daquilo, tudo que a gente teme. Porque o Senhor está sempre no leme do barco. Nós não andamos sozinhos pela terra. Não existe um desamor maior do que aquele da gente não olhar para a gente mesmo e enfrentar tudo aquilo que nós precisamos. É o que vai nos libertar de todo esse medo que nos aprisiona. E eu espero que esse evangelho chegue aí a você e que você repense suas emoções, principalmente o medo, a apatia, que acaba levando, a apatia leva também, além da descrença, leva à depressão, que são hoje os grandes problemas da nossa humanidade. É a ansiedade, que é o medo, e a depressão. Então, vamos, minha gente, procurar nos fortalecer na fé, lembrando de que Jesus está sempre ao nosso lado, apenas a uma prece, a um pensamento de distância. E nós vamos então pedindo a Ele que nos abençoe uma vez mais, que derrame as suas bênçãos sobre nós, para que nós possamos sentir ao nosso lado esse amigo divino, que nos protege, que nos orienta
para que nós possamos sempre tomar as melhores decisões da nossa vida, baseados no amor, no respeito e na amizade. Que Jesus possa abençoar a nossa semana e que nós possamos sempre e sempre ficar na sua paz. Que assim seja. E assim é. E muito obrigado para você que vai assistir esse evangelho. Compartilhe se você gostou com quem você ama e não esqueça de curtir aqui para que a gente alcance um maior número de pessoas. Tá bom, minha gente? Muito obrigada pela atenção. Vamos ver semana que vem a gente volta ao vivo, mas fiquem aí com o meu abraço, com o meu carinho e que o nosso mestre nos abençoe a todos. Tenham uma ótima semana. Um beijo.